E a perícia da Polícia Rodoviária Federal apontou hoje a causa do acidente com o ônibus que transportava a banda do cantor Devinho Novaes. Esse acidente aconteceu em São Sebastião no último dia 31 de janeiro e, infelizmente, acabou com a morte do saxofonista do cantor, o Douglas dos Santos Oliveira, de 34 anos. Vamos com a repórter Beatriz Lacerda ao vivo, para ela traz para a gente mais informações sobre esse caso, né, Bia? A gente mostrou, inclusive, o que aconteceu. O acidente aconteceu próximo à cidade de São Sebastião e, infelizmente, né, um integrante da banda veio a óbito. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Edson. Sim, e o motivo, até o momento, apontado pela Polícia Rodoviária Federal para a causa deste acidente foi excesso de velocidade. Foi o que apontou uma perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal no disco tacógrafo do ônibus que transportava a banda do cantor Devinho Novaes, no dia 31 de janeiro, recentemente. Esse acidente que foi lá no quilômetro 208 da BR-101, no município de São Sebastião, e deixou uma pessoa morta, que foi o saxofonista da banda, o Cláudio Douglas dos Santos, o Jack Sax. Ele faleceu em decorrência do acidente. O cantor Devinho Novaes e outras pessoas também tiveram ferimentos leves. Uma perícia foi feita no disco tacógrafo do ônibus e apontou que na hora do acidente o coletivo estava a 100 km por hora, uma velocidade 2 vezes maior do que a permitida no trecho, que seria de 40 km por hora. O resultado dessa perícia, feita pela Polícia Rodoviária Federal, já foi encaminhada para a delegacia que está investigando o acidente, a delegacia lá de São Sebastião. Nós recebemos um vídeo, inclusive, do escrivão, o Abelardo Silva, que vai dar mais detalhes de como fica a investigação daqui para frente. Esta semana, o delegado titular do 86DP de São Sebastião, Dr. Renivaldo Batista da Silva, ouviu 2 parentes da vítima, Cláudio Douglas dos Santos, mais conhecido como Jack, o saxofonista da banda do cantor Devinho Novaes, que faleceu no último dia 31 de janeiro, na BR-101, aqui no município de São Sebastião. Os parentes ouvidos foram o pai e a esposa do Jack. Recebemos também da Polícia Rodoviária Federal o boletim de ocorrência registrado no local do acidente. Nesse boletim, por meio do disco do tacógrafo, a Polícia Rodoviária Federal chegou à conclusão de que no momento do acidente, o ônibus estava a uma velocidade de 100 km por hora. A Polícia Rodoviária também aponta que o acidente ocorreu numa curva e que havia placas indicativas de que a velocidade máxima para o local era de apenas 40 km por hora. Portanto, esse excesso de velocidade foi o que causou o capotamento e a morte do Cláudio Douglas dos Santos. Nos próximos dias, o delegado Dr. Renivaldo Batista irá ouvir mais algumas pessoas que estavam no ônibus, representantes da empresa, do cantor e, por último, o motorista do ônibus, para que, enfim, o inquérito seja concluído e remetido à Justiça. Vocês viram aí, o escrivão Abelardo Silva diz que nos próximos dias, novas testemunhas serão ouvidas para a conclusão do inquérito. Entre elas, representantes da empresa do cantor Devinho Novaes, pessoas que estavam no ônibus no momento do acidente e, por último, o motorista do coletivo também será ouvido para que o inquérito seja concluído e remetido à Justiça. Essa é a principal causa, até o momento, que justifica a perda do controle da direção desse coletivo, que era dirigido no último dia 31 de janeiro. O excesso de velocidade, a velocidade incompatível com a via, onde quem trafegava por ali deveria ter respeitado o limite de 40 km por hora e o motorista, segundo a análise da Polícia Rodoviária Federal, trafegava a 100 km por hora. Eu volto com você, Edson. Pois é, Bia, a gente quando pega a estrada, às vezes a gente acha que aquela velocidade está ali só porque alguém colocou, mas na verdade não. Existe um estudo, de acordo com os trechos da via. Esse trecho em especial, onde aconteceu o acidente, era uma curva. Você pega muita estrada, você sabe disso, né, Bia? Quando tem a velocidade lá, o ideal é que a gente respeite aquela velocidade. A velocidade não está ali para fazer com que a gente pague multa porque está andando mais. Mas é para que ofereça para nós, motoristas, e para os outros também, os ocupantes do carro, uma segurança ao dirigir, ao trafegar.
né? Se aquele trecho tinha 40 km por hora, que é uma velocidade baixa realmente para uma estrada, é porque naquele trecho precisaria se ter um pouco mais de atenção para se evitar um acidente, né, Bia? Sim, e por sorte, então, o disco tacógrafo pôde demonstrar isso a partir da análise da Polícia Rodoviária Federal. É uma prova importante nesse inquérito, inclusive o laudo já está à disposição da Polícia Civil, já foi encaminhado para a Polícia Civil e só a polícia e as partes envolvidas, inclusive, têm acesso a esse documento pericial e ele é fundamental, né, para que a polícia consiga responsabilizar uma ou mais pessoas por este incidente que levou a vida de uma pessoa, um saxofonista jovem, um músico de apenas 34 anos. E foi uma coisa tão ruim que aconteceu, um acidente tão grave, né, que mais pessoas poderiam até ter perdido a vida. Inclusive, o próprio cantor ficou ferido, deu seu depoimento muito emocionado, né, no dia do acidente. Ele conseguiu escapar, além de outras pessoas que se feriram, mas infelizmente um óbito foi registrado e é preciso, então, que o motorista justifique o que aconteceu para que ele tenha excedido a velocidade permitida. De fato, é um exemplo muito triste, mas que serve para todos nós, né, que dirigimos, pegamos a estrada, a respeitar a sinalização da via, porque, de fato, em região que tem curva, você vê que se numa BR o pedido é para que a velocidade seja a 40 km por hora, não é à toa, né? Não é à toa e é preciso que a gente preste atenção nisso e tenha mais prudência, precaução na hora de dirigir. Volto com você. Bia. Obrigado pelas suas informações ao vivo, né? Infelizmente, um dos integrantes da banda veio a óbito e a polícia ainda vai concluir esse inquérito e encaminhar, inclusive, para a justiça. Obrigado, Beatriz. Ao vivo aqui. Reforçando isso, né, gente? As normas do trânsito, né? As placas, as sinalizações são para nos ajudar a evitar acidentes. Então, assim, na via, além da questão da velocidade, outro ponto que muita gente desrespeita é a questão da ultrapassagem. Se tem as duas faixas contínuas, você não pode ultrapassar. Ah, mas eu estou vendo que do outro lado não vem ninguém. Mas foram feitos estudos naquela via. Antes daquela via ser inaugurada, ser construída, aquele ponto, você até pode ver a outra pessoa, mas em algum determinado momento vai ter um ponto cego ali que, se você for ultrapassar, você pode dar de cara com outro veículo na contramão. Você está na contramão fazendo ultrapassagem irregular, porque naquele trecho não podia fazer. Então é muito importante respeitar as sinalizações nas estradas, na cidade também, mas a gente fala na estrada porque na estrada normalmente as pessoas acabam acelerando mais, há uma permissão de você acelerar, de você dirigir acima de 80 km, algumas estradas até mesmo 100 km, mas é importante, 100 km por hora, mas é importante você respeitar o que é que diz naquela placa naquele momento. Se está mandando você diminuir, diminua, é pela sua segurança e a segurança também das outras pessoas.